Boa noite, pessoal. Nessa noite chuvosa em Brasília, de 25 de outubro de 2021, nós temos a nossa APROCIM e a nossa frase é aritmética. Muitas pessoas estudam os números da aritmética e aplicam o que aprendem apenas para aumentar os totais estatísticos das suas posses, principalmente nas áreas da economia. Isso é evolutivamente prioritário? Vivemos uma época em que as pessoas querem mais e mais, vivemos uma época em que existem muitos bilionários, né? As pessoas pensam muito em dinheiro hoje em dia, se prega sobre dinheiro, aumentar as posses e tudo mais. Ok, a primeira pessoa que entrou comigo foi a minha colega Isabel. Isabel, você pode falar agora. Boa noite para todos, tudo bom? Boa noite. Bom, eu senti o campo assim, eu entrei, na verdade, é como se eu estivesse dentro de uma floresta muito, muito densa e é como se o meu cabelo e o meu rosto tivesse molhado. E logo abriu um cenário onde tinha uma mulher pedindo para soltar um rapaz que estava sendo preso e que era para perdoar ele. E parece que essa fase demorou muito, muito para passar. Aplicando no Gotardo, eu senti minhas mãos muito quente, muito aquecida, o meu corpo ele pendia muito para trás, e eu vi um homem de terno e gravata ao lado dele, e falando para ele o que que eles iam fazer com aquele material excedente. Recebendo, eu senti muita tranquilidade, muita calmia e um calor, assim, no tórax, só no tórax, e um calor bem, assim, gostoso de sentir. No pilar, ele rodou forte na cor verde, e eu senti alguns solavancos no corpo, parece que meu corpo estava, tendo alguns trancos, e eu voltava, despertava de novo. Nas conexões eu apaguei e fui acordar, assim, no serenão e no estado de EV. E foi até chegar no bolsão, e aquela energia foi interessante, porque ela foi expandindo, mas assim, eu não conseguia controlar ela, direcionar, na verdade. Então eu só deixei ela, fluir até o final. Terminei bem, agradeço. Obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Obrigado, Isabel, pela participação. Boa semana para você. A Cris pode falar agora, já fez suas anotações. Já fiz sim. Boa noite a todos, é sempre muito legal estar aqui. Então, na primeira etapa, hoje, foi bem difícil eu conseguir fazer a circulação, então nem consegui ver mesmo. Estava a energia muito densa e eu tive alguns bocejos. No arco com a Margarete, ao exteriorizar, eu percebi o campo dela amarelo e depois ele foi ficando com outras cores. Ao receber, nossa, gente, foi tão estranho, porque eu comecei a sentir um sono mortal, mas é aquele sono assim que você tem que ficar segurando o seu corpo assim, porque está difícil de ficar sentada. Eu até me preocupei, falei, nossa, acho que eu já sim, vou dormir, porque eu não conseguia me manter sentada. Na fase 3, eu comecei a perceber meu quarto escuro, né, mas não percebia que a energia estivesse densa. Apenas ele estava muito escuro, coisa que não estava porque eu deixei hoje, excepcionalmente, uma luzinha ainda, então ele não estava escuro. Mas, por outro lado, quando eu sintonizei então com o Aproximário, eu percebi que lá estava muito iluminado, com uma cor dourada, e parecia algum tipo de festa lá. Me chamava a atenção um homem negro, ele tinha um porte muito elegante, ele usava como que um manto dourado com vermelho, laranja, sabe, tipo um rei, assim. Mas ele era uma pessoa muito iluminada. Aí danças diversas aconteciam. Eu estou lendo aqui, por isso que eu estou de cabeça baixa. Indígenas, negros, aborígenes, ciganos também. E, ao mesmo tempo que aconteciam essas danças, aquele homem negro, ele comentava comigo que essas danças, consideradas primitivas, elas evocavam energias da natureza, sendo muito úteis na limpeza dos ambientes, além de promover a agregação das consciências que ia observar essa dança, né? E também melhorava o humor.
e que isso era uma prova do quanto a Procin era universalista, pois permitia que várias equipexes, ainda que com paradigmas diferentes, se reunissem para assistência comum. Mentalmente, eu comecei a falar que estava mais para bolsão que para pilar, que eu não estava vendo pilar algum. Aí ele me respondeu, mas você sabe que as etapas ocorrem ao mesmo tempo, são apenas usadas para a organização do cérebro físico de vocês. Aí eu vi que estava demorando muito e realmente a gravação havia parado e eu já tinha que estar na metade das conexões. Então, eu regulei, né, a gravação para o horário que deveria estar, e eu cheguei, então, nos planetas irmãos, meio atrapalhada, assim, meio atordoada. Nos serenões, me pareceu o Valdo, ou alguém muito parecido, com um olhar muito penetrante, mas eu tive, assim, um desconforto. Aí eu percebi que alguma coisa se enroscava em mim. Aí eu vi que o desconforto não era meu, o desconforto era dessa consciência que estava comigo enroscada. Na fase 5, muita exteriorização de energias para todos os quadrantes, mas principalmente para o Brasil, para a África, Oriente Médio e Leste Europeu. E acabei uns 6 minutos antes, precisando ir ao banheiro rapidinho. Tá bom, gente. Ótima semana a todos e muito obrigada, viu? Obrigado, Cris. Boa semana para você também. Depois entrou a Zaide e o Toninho, podem falar agora. Boa noite a todos. É um grande prazer de novo, estamos reunidos, só que hoje, no início, deu uma saudade imensa da nossa reunião no Aproximário, muita saudade de todos, falei, ai, como faz falta, né? E na primeira fase já comecei a movimentar a energia, exteriorizar em seguida. No arco voltaico com o Toninho também foi muito bem. Desejei as melhores energias e, ao receber, me senti muito bem. Nas conexões, hoje, não sei o que aconteceu, eu fui tomar a terceira dose da vacina, eu acho que mexeu um pouco comigo, porque eu dormi nas conexões e no pilar, eu não vi realmente formar. Aí, no bolsão, eu exteriorizei para a saúde, para os políticos em geral, para o meu quadrante, minha oficina, para os planetas, e estou bem, estou me sentindo bem, e boa semana a todos, tudo de bom para vocês, muita saudade de todos. Boa noite a todos. Na primeira fase, o campo já estava bem formado e tranquilo. No arco voltaico com a Zaide, muita energia, percebi muita energia por todo o corpo, aplicando muita energia saindo das minhas mãos. No pilar se formou bem rápido, nas centrais foi tudo bem, e no bolsão coloquei o nome de bastante pessoa que está precisando, e tudo bem. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Zaide e Toninho, pela participação. Boa semana. Obrigada. A Silvana pode falar agora? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu na fase 1, um pouquinho antes, eu já fiz a retirada do ectoplasma, né? Eu senti uma serenidade, uma calmia, e eu vi os aproximadores no aproximário, todos em círculo, e muitos rostos passando na minha frente, assim. Senti também a aproximação do amparador, já nessa fase. Percebendo o arco voltaico do G, na fase 2, né? Eu senti uma energia muito suave, agradável e bem quente entrando pelo meu frontal. Eu comecei a entrar num balonamento e senti o lado esquerdo e o olho esquerdo muito aquecidos, pulsavam bastante. A sensação que eu tive é que o tempo ficou bem, bem longo, né? E o amparador sempre presente ali ao lado. Aplicando nele, a energia começou a sair muito fria dos meus palmochakras, entrava pelo frontal dele com uma sensação de acalmia e muita paz.
eu comecei a sentir um tremor interno bem forte nos braços e nas mãos. Depois começou a se repercutir por todo o meu corpo. Na fase 3 do pilar energético, o pilar se formou num tom de azul piscina, assim, depois ele variava entre o azul piscina e o azul anil. Os olhos começaram de novo, né? Começou a pulsar muito forte e eu comecei a ter sensações alternadas de calor e frio. Nas conexões, eu vi bolas de energia vermelha, mas muito forte na central da energia, né? Os meus joelhos e as coxas começaram a ficar gelados e eu sentia pulsar bem forte essa região. Na central extrafísica da verdade, essas bolas de energia voltaram e elas só vinham do meu lado esquerdo. Pareciam bolas de Natal coloridas, mas todas em tons vermelhos, né? E assim, passando. Depois dos planetas irmãos, eu comecei a ver rostos e comecei a sentir uma pressão no ouvido esquerdo. Nos evoluciólogos, eu senti a energia começar a se expandir bastante, muitos bocejos e tosse. Na serenosfera, eu senti uma calminha, serenidade, e entrei em evolução bem tranquila. Exteriorizei para a minha oficina, para o quadrante, para o Sudão, para todos os mais necessitados. Eu comecei a sentir os braços e as mãos muito pesadas e muito quentes. Joelhos de novo gelado e aquela pressão no ouvido esquerdo que se espalhou pela têmpora e pela parte de trás da cabeça. Começaram a se passar muitas cenas como se eu estivesse sendo levada, né, para muitos ambientes diferentes. E esses ambientes, normalmente eu vejo as cenas se passando à minha frente. E hoje eu senti diferente, como se eu tivesse sido levada para vários ambientes diferentes. E eu comecei a ouvir muita conversa. Em um determinado momento eu escutei: olha, esta não é a sua vida. Não sei o que significa, né? Acho que não é mesmo, né? Comecei a ver luzes em círculos, comecei a sentir calor, eu terminei um pouquinho antes me sentindo bem. Tive uma diurese também, né? E fiz a retirada do ectoplasma e estou me sentindo muito bem. Obrigada a todos pela participação. Obrigado, Silvana, pela participação. Boa semana para você. O Gotardo pode fazer seu relato agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sim, senhor general, tranquilo, vamos lá. Bem, estava muito tranquilo o ambiente hoje, muito diferente da semana passada. Então, o campo se formou até antes do início dos trabalhos. Eu percebi uma cor azul muito intensa, cor piscina mesmo, como a Silvana havia relatado, né? E que dominava todo esse campo. Interessante que, por cima desse campo, por cima do aproximário, me apareceu um anel de cor dourada, muito bonito, que circundava todo o aproximário e promovia as melhores energias. Era um ambiente assim, muito homeostático, muito interessante. No arco voltaico, na fase 2, o chakra nucal, fronto, palmo chakras e as faces do meu rosto estavam muito quentes. Parecia que Isabel estava aplicando o arco voltaico em mim com uma tocha de fogo em cada mão, sabe? Era muito intenso o calor, parecia que queimava nos lados, assim, muito intenso. Recebendo o arco voltaico dela. Aplicando o arco voltaico, eu percebi a Isabel envolvida num tubo de cor dourada, né? E o soma com bastante homeostase. Esse soma da Isabel se expandia de uma forma muito intensa, como se fosse encher um balão de ar, sabe? Ia inchando. Não sei onde é que ia parar esse corpo da Isabel, sabe? Era muito intenso. E depois acabou. Na fase 3, o campo se formou muito rapidamente. E eu percebi uma consciência que me parecia mais uma freira, né? Uma freira. E aí eu enviei para ela as melhores energias. Mas eu não pude identificar. Eu sabia que era uma freira, cabelo preto e tal, mas apenas não tinha movimento nenhum, era uma figura apenas, né? Nas conexões,
na central, na conexão de energia, eu me senti que estava embaixo de uma bacia, tipo um lustre, né, que jorrava energia e envolvia todo o meu soma, e ia até os pés, sabe? Muita energia que descia, né, me via dentro desse lustre, né? Muita energia. Na fraternidade, eu me senti que eu deveria enviar muita energia para o Congo, pela situação que está vivenciando novamente. E assim eu trabalhei bastante energia do Congo, né, na fraternidade. Na verdade, algo muito estranho, por exemplo, parecia que um grande peixe saindo da lagoa, como se alguém importante saindo do seu habitat, do seu posto, do seu comando, de uma forma assim, uma coisa muito estranha. Me parecia ser a nível político, um peixe grande saindo para fora. Não sei exatamente, não tive maior percepção. Nos planetas irmãos, eu percebi uma pessoa do meu grupo kármico familiar dessomada, enviei as melhores energias. E percebi também algumas bolas de energia circulando todo o cosmos, na cor dourada, tons de cor dourada, mas muitas bolas que provavelmente seriam planetas, né, que estavam girando em todo o cosmos. Os evoluciólogos, eu tive uma percepção de que uma nave estaria pousando num campo muito aberto, parecia uma planície próximo a uma orla marítima, né, e uma região desconhecida, que estariam chegando algumas consciências para um encontro, para uma reunião naquele local. Na serenosfera, eu apenas percebi meu chakra frontal muito ativado, muito calor mesmo, muito intenso, mas sem nenhuma intuição, nada, nenhuma percepção maior. E no bolsão energético, nesse momento, então, eu dediquei minha energia para a minha oficina, que é baseada no meio ambiente. E, em determinado momento, eu desassimilei. E meio que despertei um pouquinho antes do final e tive uma visão que estaria vivendo ou reunido com um grupo de pessoas, né, em tom festivo, num lugar, uma planície bastante plana, bonita, sabe? Me deu essa impressão. E acabei super bem, muito tranquilo, né? Porque tive boas percepções nessa vivência, nesse dia, né? E agradeço a todo mundo pelas vivências, pelo trabalho, né? E desejo a todos uma ótima e feliz semana para todo mundo. Boa semana, Gotthard. Obrigado pela participação. Ok, o Walter e a Virgínia podem falar agora. Oi, boa noite, pessoal. Na primeira fase, eu fiz a retirada manual do ectoplasma. No arco voltaico exteriorizando, eu percebi uma pulsação muito forte nos palmos-chakras, além do que é o normal. Recebendo, eu tive bastante bem-estar. O pilar formou-se bem alto e com velocidade, e mentalizei todos os aproximadores em volta desse pilar. Na central extrafísica de energia, tive muitos banhos energéticos. Na fraternidade, visualizei pessoas de poder discutindo. Na verdade, alguém pedia por liberdade. Nas outras centrais, eu não me lembro. No bolsão, foi exteriorização o tempo todo, o campo ficou extremamente gelado e muito rapidamente mudou assim a temperatura. Tive alguns apagões e voltava, exteriorizei para o Afeganistão, Venezuela, Coreia do Norte, China, e para todos os países onde as pessoas não têm liberdade de expressão e são caladas pela violência, né? E terminei bem, estou muito bem agradecida, desejo a todos vocês uma excelente semana. Olá, pessoal, boa noite a todos aí. Bom, para mim, comecei já com a fase 1, exteriorizando também bastante ectoplasma para o campo, e na fase 2, recebendo da Virgínia, eu senti muitos banhos energéticos, uma energia que rodopiava no coronário, descia para o frontal, e um bem-estar geral ia acontecendo conforme ela aplicava o ar. Aplicando nela, senti bastante fluxo de energia saindo dos palmos-chakras e aquela velha situação de assistência para as consciências que rapidamente entravam e saíam do campo formado pelo arco voltaico.
No pilar, o volume foi muito grande na formação do pilar, e na quarta fase me descoincidi bastante, entrei em contato com todas as conexões, e no bolsão exteriorizei bastante energia, uma assistência muito grande para a minha oficina, que é a área da saúde, e para o meu quadrante holopensênio, que é a América do Sul. Terminei bem, muito agradecido, e um forte abraço a todos aí, tá bom? Obrigado pela participação dos dois. Boa semana. O G, pode falar agora? Posso sim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só não vou abrir porque todas as vezes que eu tentei abrir aqui, travou o Zoom aqui. Fase 1. Instalei o EV, esterilizei e mentalizei o aproximar. Na fase 2, no arco voltaico, aplicando na Silvana, eu senti como que uma massagem na palma das mãos, enquanto aplicava. Depois senti os braços pesados e me vieram 3 claramente. Cris, Regina e Virgínia. Depois, não... Nossa, o que eu escrevi aqui? E depois eu senti, não chegou a ser uma tontura, mas tipo uma descoincidência, assim. Recebendo, eu vi luzes lilazes e laranjas. Depois eu senti a região da testa, não ativação do frontal, mas a região da testa mesmo. E por fim, ativação do básico. Fase 3, esterilizei energia, sem percepção. Na fase 4, na central da verdade, a impressão de ter passado muito tempo. Na central da energia, né? Desculpa, na central da verdade. Teve uma fala, mas eu demorei para anotar e não me recordo. E formigou meu lábio inferior. No Evoluciólogos, alguém num leilão querendo comprar um boi marrom muito bonito, mas queria comprar porque queria comer um pedaço da carne dele. Aí eu fiquei chateado. Na fase 5, bolsão. Eu tive percepção com padre, com chinês, com lutador, mas não me recordo claramente. Em alguma das fases eu senti os plantochakras bem frios, mas também agora eu não consigo detectar qual foi. Mas enfim, foi isso. Eu agradeço a todos, uma ótima semana até quinta. Obrigado, G, pela participação. Isabel, vai. A Margarete pode falar agora, trazer o seu relato. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu na fase 1, eu senti muito balonamento e senti, assim, uma claridade, né? Eu estava no quarto aqui com a luz apagada, mas eu sentia bastante claridade. Depois, recebendo da Cris, eu senti a formação do capacete, me senti bem. Obrigada, viu, Cris? Eu me senti bem. Aplicando, eu senti as energias saindo pelas minhas mãos e senti muito quente, principalmente a minha mão esquerda. Depois, no pilar, eu senti as energias saindo pelo meu corpo todo. Muito formigamento, quer dizer, não era bem formigamento, era assim, pinicando, sabe? Pinicando o corpo todo, pinicando. E aí eu conseguia perceber, assim, que não era no físico mesmo, né? E muito movimento das energias. Depois, nas conexões, eu continuei sentindo esse balonamento. Na metade da fraternidade, eu dormi. Acordei com a chamada para o bolsão. No bolsão, eu senti bastante balonamento. Depois, eu senti a energia vibrando pelo meu corpo todo. Me senti bem. Me veio várias imagens que eu não vi
muitas conexões com elas, umas coisas diferentes. Depois eu prestei atenção que naquele corredor da CIPEC tinha muitas pessoas, negros com muitas crianças, mas eram muitas mesmo. E todos assim com roupas coloridas, alguns sorrindo, outros assim, e eu fiquei prestando atenção porque eu fiquei chocada que era muita gente, mas era muita gente. E eu estava pensando como que cabia todo mundo ali. Aí depois eu me senti bem pequena, mas eu tinha noção que eu estava dentro do meu corpo, mas eu era bem pequenininha. E continuei vibrando, né, assim, exteriorizando energia. Aí depois alguém me falou assim, depois nós vamos voltar para terminar. E aí eu pensei assim, mas nós não vamos terminar, nós vamos terminar depois, né? Podia terminar agora, pensei, né? Mas foi logo que eu pensar isso, que eu fiz o questionamento, a Tânia chamou. A Tânia chamou para terminar, entendeu? E aí eu demorei um pouquinho mais para fazer a desassimilação. Mas estou bem, correu tudo bem. Muito obrigado a todos. Boa semana para todo mundo. Obrigado, Margarete. Boa semana para você. A Tânia Bock, sua vez. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje achei diferente também a energia. Também estava com dificuldade de fazer o EV. Na fase 1, eu dei umas apagadas, já comecei dando umas apagadas. A fase 2, recebendo da Mel, eu tive uns apagões e achei que demorou muito essa fase. Depois, eu aplicando nela, as minhas mãos começaram a querer se juntar. Começou a ir muito perto. E eu fui tentar separar as mãos e eu não conseguia. Minha mão ficou paralisada, não sei, como se tivesse uma coisa muito forte tentando juntar, assim. E até o final dessa parte, eu não conseguia mexer a mão, né? Depois, a fase 3, 4 e 5, tudo demorou muito. Eu dei muitas apagadas, mas assim, eu acho que eu não dormi porque demorou muito. E quando eu durmo, meio que passa mais rápido. E eu senti as mãos, os braços, as pernas, tudo paralisado também, não conseguia me mexer. Sentia muita energia, exteriorizando bastante energia. E tive várias mioclonias, senti a garganta, senti os ouvidos, senti coceira. E daí eu exteriorizei bastante para o Brasil, né? Para minha oficina e para os dessomados em geral, e também para alguns em particular, e achei interessante porque quando eu fui mudar de um dessomado para outro, a energia mudou completamente. Eu falei, nossa, será que é impressão minha? Voltei para o outro e fiquei indo e voltando, e realmente era muito diferente o jeito que a energia ia, não sei explicar, como se fosse de um outro tom, assim. Mas aí terminei também um segundinho antes de chamar, e tô ótima, foi tudo bem. Então, até mais e obrigada por essa participação. Obrigado, querida. Boa semana para você. A Márcia Cristina, sua vez. Oi, boa noite. Hoje a fase 1 também achei um pouco difícil, estava um pouco pesada, e eu tive alguns bocejos, mas consegui fazer e mentalizei os aproximadores, um a um, mentalizei. Na fase 2, eu aplicando na Lázara, foi também uma situação diferente, porque eu senti uma força muito grande, uma firmeza correndo dentro do meu corpo todo, indo para as minhas mãos, senti os meus pés bem agarrados no chão, como se eu fosse um sustentáculo, assim. E era força mesmo que eu sentia. E aí eu senti como se formasse no meu corpo, e aquela energia, aquela força toda, como umas bandagens que me juntassem
formasse um invólucro na Lázara. É como se ela ficasse no meio. E era aquele negócio muito... É quase como um pilar que se formou do meu corpo, essa força ao redor da Lázara. Nunca tinha sentido assim também. E recebendo da Lázara, eu senti um calor e um relaxamento, principalmente na parte do tronco e dos braços. É uma coisa bem agradável. Na fase 3, o pilar energético, quando a gravação, né, a Tânia estava falando do pilar, eu já estava sentindo o pilar assim fortíssimo, rodando, foi muito rápido que começou. E aí eu já comecei a exteriorizar para 2 consins, né, que necessitam de assistência, estão doentes, né? Mas logo depois eu percebi, eu comecei assim, foi muito forte ter uns arrepios na minha perna esquerda, no braço esquerdo, senti uma presença do lado esquerdo e minha nuca, uma leve dor na nuca, que eu não costumo sentir essa dor. Mas bem suave, a dor passou, mas essa presença ficou bastante tempo, acho que até o bolsão, até o começo do bolsão, ficou do meu lado esquerdo. Eu acho que era alguma consciência que precisava de assistência também. Na fase 4, senti a presença do amparador, ativação do chakra nucal e coronário, então bem na região da cabeça, bem ativados. Eu fiquei lúcida em todas as etapas, né? Fui ouvindo as chamadas, mas eu não me lembro exatamente o que aconteceu. A única coisa que eu me lembro é que em algum momento, eu não lembro em qual fase exatamente, eu vi um homem com chapéu e bigode, parecia muito bem arrumado, assim, parecia uma roupa mais antiga, e ele aparecia várias vezes e sumia, vinha aquele rosto e sumia. É só isso que eu me lembro. Na fase 5, o bolsão energético, quando eu fiz o EV, eu comecei a espirrar. Dei uns 2 ou 3 espirros. E que também não costuma acontecer isso. Comecei a sentir muito frio no bolsão. Assim que entrei no bolsão, parece que ficou tudo gelado. Eu não estava com frio antes. Aí mentalizei oficina. E também no bolsão, uma coisa bem clara que eu senti é como se tivesse uma placa apoiada em cima do meu chakra cardíaco, pressionando o chakra cardíaco. Isso foi até o final. Senti frio que começou a irritar minha garganta e tive tossi bastante em alguns momentos. E aí eu me descoincidi e voltei por causa do frio. Aí fui olhar no relógio, era 8h02, né? 20 horas e 2 minutos. Eu fui pegar uma manta, porque eu estava com muito frio. E aí eu já comecei a fazer a desassimilação, fiz a retirada do ectoplasma e estou me sentindo bem. E o frio já está diminuindo também agora. Acho que foi mesmo no bolsão. E muito feliz em estar com vocês aqui. Senti falta de vocês na semana passada. E espero que estejam todos bem e que tenham uma ótima semana. Tá bom? Um beijo. Obrigado, Márcia, pela participação. Boa semana para você. Ok, eu sou o último, não falta ninguém. Eu tomei a chuveirada hidromagnética antes da proxima, faço isso, né, para limpar as energias. Fiz a retirada também do ectoplasma excedente durante esse banho. Pensei em todos os aproximadores, né? E teve um momento que eu vi 3 consciências, só elas bem agrupadas, e somente a cabeça, e uma falou que eu não ligava para elas, não adiantava me chamar, né? Não sei se eles estavam ali para incomodar, eu sei que eles falaram, não liga para a gente não adianta falar com eles. Na fase 2 eu exteriorizei muita energia, mas o tempo passou muito rapidamente, né? Eu estava sem dupla e não tive percepções ao receber, né? Na fase 3 eu dei uma apagada, eu senti que estava muito descoincidido, muita exteriorização, mas o tempo passou rápido, eu não vi direito. Na fase 4 também não vi os
tomando. Eu não digo que eu estava apagado, porque de vez em quando eu senti o corpo com muita exteriorização, muito balonamento, mas fiquei ali só, né? Na fase 5 eu ouvi o comando, aí eu pensei no oficina, coloquei algumas pessoas, foquei, mas também o tempo passou muito rapidamente, né? Algo assim, eu não tive a percepção do tempo, né? E foi isso. Só antes da gente fazer alguns comentários sobre sincronicidade, contar rapidamente que ontem, sábado e domingo, eu e um primo meu e um tio, nós promovemos um encontro da nossa família numa chácara, né? A gente, vamos reunir a família. Minha família é muito grande. Deve ter umas 130 pessoas aqui no DF. É muito grande. Aí eu pensei, cara, vai ser uma oportunidade para eu estar com esse povo, para eu acertar algumas coisas, para eu mandar energia para esse povo. E eu vou falar para vocês, foi muito bom, foi muito divertido. Fiz tares com algumas pessoas, é isso que eu vou falar no CVA, né, no próximo também, que eu tenho tido muita oportunidade de fazer tares com as pessoas certas na hora certa. Parece que me encaminham as pessoas e ainda me dão a abertura de começar a falar. E fazendo tares, o curioso, que eu vou falar isso também no CVA, com gente muito cristão, muito religioso. Aí quando você vai começando a falar, você vê que a pessoa não é tão rígida quanto você pensava. Aí ele começa, eu também acho, também penso. Então foi maravilhoso, foi uma reunião muito boa. No CVA eu vou falar sobre isso. Sincronicidades, eu vi que muita gente viu cores, né, que é ectoplasmia, muita gente viu naves, mais de alguém viu as pessoas da África, né, negros, roupas coloridas, ectoplasmia, mais alguém viu outras sincronicidades ou lembrou de algum detalhe durante os relatos agora? Não? Tá todo mundo tímido hoje? Fala, Gê. Eu lembrei do... Foi chegando agora no início da Procin, já desapareceu. Foi até estranho, não mais dores hoje. E agora desapareceu tudo. Você está sem som, Carlos. G, a última frase eu não ouvi, não. Cadê o G? Ele caiu. Tá, mais alguém tem outros comentários, viu outras sincronicidades, né? Eu apaguei muito. Hoje foi só exteriorização, não vi nada. Ninguém? Ok, então. Já está quase no nosso horário. O Walter pode falar do nosso curso na quinta-feira, Walter. Sim, então na quinta-feira a gente entra na aula de número 4 e vai ser bem interessante que a gente vai dar o fechamento então do curso. Então vai ser bem interessante e a gente convida todos aí a participar então da quinta e também lembrando que no domingo 9h30 tem o CVA, né, que é o Colégio Virtual de Aproximadores. Também estamos estendendo aí o convite que nesse CVA vai ter uma exposição do Carlos sobre a TARES e também eu vou colocar um tema aí de pesquisa que é a câmara ectoplástica na reurbanização extrafísica. Então, fica aí o convite tanto para quinta-feira agora, para o encerramento do curso, e o convite para sábado, que é o CVA, Colégio Virtual dos Aproximadores, ok? Ok, é isso. Pessoal, uma boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa semana, tá bom? E aproveita a chuvinha, aqui tá chovendo bem.